Fala, nação rubro-negra, nação videozinho do jeito que vocês gostam, tá? Para falar sobre nomes que estão sendo ventilados no Flamengo nesse momento. Falarei com vocês sobre Marino Inestrosa, um jovem atacante que está no time do Atlético Nacional de Medellín de 22 anos. Falarei também sobre Roger Guedes e Andréas Pereira. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada e ficar por dentro daquilo que eu consegui apurar sobre o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo para que o Flamengo se reforce, não só para o Mundial de Clubes, mas para todo o restante da temporada. Aproveita, se inscreva no nosso canal. Aqui você não paga absolutamente nada para ficar inscrito, para se inscrever e para nos ajudar a continuar crescendo. Também deixa o seu like. A nossa meta para esse vídeo aqui é de 10 mil likes, uma vez que se trata de assunto que eu sei que vocês gostam pra caraca. E você que já é inscrito aqui no nosso canal e já deixou o seu like, bora chamar dois amigos, duas amigas para se inscreverem aqui. Assim a gente cresce e continua trazendo a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa nós mesmos, todos os dias em edições às 7 da manhã e às 17 horas. Tô contando com vocês. Agora, um recadinho muito importante para vocês. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre jogadores que supostamente o Flamengo estaria interessado. Como saber se esses jogadores são bons ou não? Gente, eu utilizo sempre o Flash Score, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas de jogadores, clubes de futebol e também de outras modalidades do mundo. Olha só, o link para você baixar esse aplicativo aqui, que funciona em iOS e em Android, tá aqui, ó, no comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Então não dá mole não. Tira tudo aí que você tinha, um monte de aplicativo para poder ver o scout do jogador. Com o Flash Score você resolve tudo bem rapidinho. Pode tirar todos e ficar só com o Flash Score, que eu garanto. Mas só vale se você clicar no link que está na descrição, no comentário fixado. Valeu? Sem mais delongas, papapum, bora falar então sobre esses jogadores. Com a proximidade da janela de transferências e com as evidências que o Flamengo vai deixando ao longo do caminho, à medida que vai fazendo jogos, sobre as lacunas e o desequilíbrio que a equipe tem, é natural que Filipe Luís e José Botto comecem a procurar jogadores no mercado. E é natural também que, por mais blindado que seja o Flamengo, alguns nomes acabam escapando. Sabe por quê? Porque realmente é muito difícil você saber o que está na prancheta do Botto, o que está nos computadores do Ninho do Urubu. Mas os caras precisam sondar os jogadores. O que é um processo de sondagem? É aquele processo que você liga para o clube ou para o staff do jogador para saber as pretensões do atleta, questão salarial, se ele se sente confortável jogando em algum país, jogando em outro, se ele pensa em melhorar a sua carreira indo para a Europa, vindo para o Brasil, enfim, essa sondagem tem que ser feita. E ainda que essa sondagem não seja feita pelo José Botto, essa sondagem é feita pela equipe de scout do Flamengo. Aí os empresários espertalhões que são, deixam vazar para a imprensa que o cliente dele foi consultado pelo Flamengo. Bom, aí entra o meu trabalho. Como são muitas as sondagens, eu tento filtrar para vocês apenas aquelas que realmente despertaram o interesse do Flamengo. Porque se eu trouxer todos os nomes aqui, caraca, vão ser mais 50 nomes por dia que o Flamengo acaba sondando por causa da equipe de scout para recolher dados, para prover informações, tanto para José Botto quanto para Filipe Luís. Então, nesse vídeo aqui hoje, eu vou trazer para vocês 3 nomes. Na verdade, são 4, mas é porque um é de possível saída. Então, são 3 nomes de jogadores que podem chegar no Mengão Queridão. Como eu falei para vocês, Marino Inestrosa, Roger Guedes e Andréas Pereira. É até difícil saber por quem começar. Mas eu vou começar pelo mais simples de resolver no momento, que é o Roger Guedes. O Roger Guedes é um jogador que ele interessa muito a Luiz Eduardo Batista Ubap. O BAP sempre quis o Roger Guedes no Flamengo. Em outras épocas, inclusive, ele já falou do nome do Roger Guedes. Só que o Roger Guedes vive um momento muito particular na carreira dele, onde ele está ganhando um salário altíssimo, que ultrapassa os 4 milhões de reais mensais, está muito bem na equipe dele, não tem rusga dele com a diretoria que a equipe dele está, e, portanto, os caras não têm intenção de perdê-lo ou de romper o contrato com ele, que facilitaria a contratação por parte de qualquer clube. E por se tratar de um atleta muito caro, neste momento a informação que eu tenho
é que, ainda que o BAP goste do jogador e entenda que é um bom jogador, o BAP não vai passar por cima das diretrizes financeiras do clube, muito menos daquilo que é acordado entre o Boto e o Felipe Luiz para reforçar o elenco rubro-negro. E, portanto, neste momento, nesta segunda-feira, dia 14 de abril, não há nada entre Flamengo e Roger Guedes. Sobre Marino Inestrosa. Bom, esse daí eu preciso de mais tempo para explicar para vocês. Marino Inestrosa é um jogador destro de 22 anos que chegou no Atlético Nacional de Medellín, equipe colombiana, em meados do ano passado. Para ser mais exato, em julho do ano passado. Ele saiu do Columbia, clube da MLS, para o clube colombiano. No Atlético Nacional de Medellín, ele vem jogando mais pela ponta direita. É veloz, é driblador e é um bom jogador. Já no Columbius, ele jogava mais pelo lado esquerdo do campo. Jogava do centro para a esquerda. Mas as características dele são muito semelhantes às características, por exemplo, do Michael. Um velocista, driblador e que não toma todas as melhores decisões possíveis dentro de campo, não. Nós precisamos entender que há um desequilíbrio de nível entre o futebol brasileiro e o restante do futebol sul-americano. Jogadores que são muito bons em outras praças podem não ser tão bons assim aqui no Brasil. Mas vamos lá. O Inestrosa, ele chegou ao Atlético Nacional por empréstimo. E quando chegou em janeiro, o Atlético Nacional não exerceu a cláusula de compra, a que tinha direito de cerca de 3 milhões de dólares pelo jogador. Entendendo que o jogador era necessário para a equipe e vendo que o time do Columbus tinha uma certa intenção em negociá-lo, o que o Atlético Nacional fez? Acordou com o time norte-americano de comprar apenas 50% dos direitos federativos do atleta, o que acabou custando à equipe colombiana cerca de 1,5 milhões de dólares. E aí o jogador foi em definitivo com um contrato de 3 anos para a equipe do Atlético Nacional. O nome do Inestrosa, ele foi trazido pelo Mauro César Pereira como sendo um jogador que interessa ao Flamengo. Aí a gente foi correr atrás para entender tanto a situação do atleta quanto a situação de interesse do Flamengo. Na verdade, o scout do Flamengo está mapeando jogadores que são meias e pontas com características de segundos atacantes e com versatilidade para atuar dos dois lados do campo e, de repente, até pelo centro, com a idade entre 20 e 25 anos. E, realmente, o Inestrosa se encaixou ali e, pelo que a gente conseguiu apurar após a notícia do Mauro César Pereira, realmente ele faz parte ali da prancheta, do computador, do scout do Flamengo, tá? Só que o jogador não tem multa rescisória calculada pelo time do Atlético Nacional. Alguns clubes europeus, na França, por exemplo, os jogadores não costumam ter multa rescisória. Ou seja, qualquer clube que queira negociar, que tenha interesse nos atletas, tem que negociar com a equipe. Não dá para fazer como a gente fez com o De La Cruz. Fizemos o depósito da multa rescisória dele e resolvido o problema. Não é o caso do Inestrosa. Então, se o Flamengo quiser alguma coisa, terá que negociar diretamente com o Atlético Nacional de Medellín. Informação. Até o presente momento, o Flamengo não conversou com o Atlético Nacional de Medellín e também não teria conversado sobre a possibilidade do Inestrosa vir para o Flamengo com o staff dele. O que houve, pelo que eu apurei, foi apenas uma sondagem no atleta e nada além disso. Então, pelas informações que eu tenho, foi só uma sondagem, como tantas outras. Mas sim, o atleta está dentro do perfil daquilo que o Flamengo entende como sendo um bom reforço para a equipe rubro-negra. E por fim, bora falar sobre Andrés Pereira. O Andrés Pereira, hoje, para sair da equipe do Fulham, mesma equipe do Rodrigo Muniz, a equipe que quiser tomá-lo deles tem que pagar a bagatela de 18 milhões de euros. Uma informação que eu busquei dentro do Flamengo, já há alguns dias e já trouxe para vocês, é que não há o interesse do Flamengo em envolver o percentual que o clube tem direito do Rodrigo Muniz na negociação, ok? Vou explicar o que eu apurei, tá? Vamos lá, pessoal. O Andrés Pereira hoje não é uma prioridade do Flamengo.
e para desembolsar 18 milhões de euros, ainda que de forma parcelada, o Flamengo só faria se fosse um atleta prioritário. Como a posição hoje que o Andréas Pereira atua, pela visão do Felipe Luiz, não é a que a gente precisa, sabe por quê? O Felipe Luiz, ele enxerga o Andréas como segundo volante. Ele enxerga o Nico como segundo volante. E ele enxerga o Jorginho como segundo volante. Então, não há necessidade momentânea da contratação do Andréas por esses valores todos. Agora, a contratação está 100% descartada? Aí, a novidade da informação que eu tenho para trazer para vocês. Não está 100% descartada. Por quê? Há possibilidade do Flamengo perder mais jogadores de meio de campo. Um jogador que vem sendo muito sondado e muito procurado pelo Flamengo é o Matheus Gonçalves. E o Flamengo tem uma expectativa boa de conseguir vender o Matheus Gonçalves nessa janela. Inclusive, há um otimismo até de conseguir de 20 a 25 milhões de euros no Matheus Gonçalves. Uma boa grana, não é? Comentem aí, por favor. Caso o Flamengo consiga essa grana no Matheus Gonçalves e já tenha resolvido suas prioridades, aí o Andréas Pereira passaria a ser um atleta que não é prioridade, mas que entraria num grupo de possíveis contratações que o Flamengo faria. Entenderam a jogada? Então o Andréas está 100% descartado? Não. Caso venda um atleta meio-campista, como o Matheus Gonçalves, por exemplo, por uma boa grana, ele pode voltar à pauta do Flamengo, sim. E o Flamengo pode tentar a contratação dele, sim. Mas o que eu tenho para passar nesse momento é que ter o Andréas Pereira vai de encontro a fazer uma grande venda de algum meio-campista do Mengão queridão. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês, momentâneas, sobre esses 4 atletas que tiveram seus nomes envolvidos nos últimos dias. A gente fez uma apuração para poder trazer para vocês um vídeo mais curtinho. Espero que vocês tenham se divertido, gostado das informações. Espero que vocês comentem, nos ajudem a bater a meta de 10 mil likes e se inscrevam aqui no nosso canal e que também tragam amigos e amigas para se inscreverem aqui. Estou contando com vocês. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.